Salve, interwebs! Sejam muito bem-vindos a Insider Field. Eu sou o Lucas Braga, estou aqui gripadinho, com friozinho, mas sempre firme e forte para dar esse conteúdo maravilhoso para vocês. Comigo sempre ele, senhor Pauta Boy, Bruno Braga. Pauta Boy, é um nome de um sidekick quase. Pauta Boy e não sei como que seria o principal. Principal é difícil. É complicado. Sei lá. Pauta Boy e conteúdo man, não sei. Deve ser isso. É uma boa. Rapaz, mandem ilustrações disso, né? Como se a gente tivesse aquele público gigantesco do Nerdcast, tá ligado? Hostman. É isso aí, estamos aqui novamente nesse São Paulo friorento do caralho. Assim que é bom. Na verdade eu tô falando friorento pra caralho, mas eu tô feliz pra caralho também, porque isso que é temperatura, ambiente, tem que acabar o calor, mas estamos novamente reunidos aqui para dar sequência, já que no episódio passado falamos sobre o ataque. Nesse episódio vamos falar, obviamente, sobre a defesa, sobre esses caras aí que querem arrancar a tua alma, jogam, o que eles fazem, como se alimentam, onde vivem, não é mesmo? Exato. Agora, onde realmente a coisa brilha, taticamente falando, né? Porque já diria a frase: ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. Vide o último Super Bowl, né? E, assim, antes já de entrar no tema, mas quando você começa a entender como que funciona a defesa e como a leitura da defesa exerce uma função extremamente importante no jogo, muita gente acaba até mudando de opinião no sentido de falar assim, onde que eu gostaria de jogar, tá ligado? Porque muita gente pensa, onde que eu vou jogar no futebol americano? Fala, eu quero ser quarterback, tá ligado? Mas quando você para pra analisar friamente, da hora mesmo é jogar na defesa, né, velho? Afinal de contas, o jogador do ataque ele apanha, o jogador da defesa ele bate, né? Exatamente. Antes de irmos para o tema, lembrando aí que nossos parceiros do Interlargo Shark, que sempre, mano, a galera sempre compartilha, tá se inscrevendo no canal aí, eu fico muito feliz do feedback que a gente recebe pelo grupo, né, do time em si. Eu sempre falo aqui, vou falar de novo, todo final de semana, todo sabadão, a partir das 2 horas, lá no Sesc Interlagos, é só aparecer com essa sua cara lavada lá, que a gente vai dar todo o suporte aí pra você aprender a jogar e tal. Só que eu esqueço de falar que, mano, em todas as mídias sociais, é só procurar aí Interlago Shark, que você acha a galera, você acha os perfis do time, tanto que pelo Facebook que eu achei o Interlago Sharks, que eu troquei ideia com a galera ali, a galera que administra, né, o time, pelo Facebook, e acabei indo fazer um dia um treino teste e estou lá desde então. Então, dê essa moral aí, se você quiser começar a jogar, não só ouvir, não só assistir, não só jogar Madden, aparece lá porque é na faixa, gente, não paga nada, é só brotar lá, demorou? Lembrando também que antes de começar a temporada, nós queremos 100 inscritos, ajuda nós aí, estamos engatinhando, estamos com 43 inscritos nesse exato momento, então falta pouco, logo menos chega a plaquinha aqui de papel, né? Eu vou desenhar uma plaquinha de cartolinas escrito 100 inscritos, beleza? Cartolinas. Né? E vai ser fácil de cortar, tá ligado? Pelo menos essa não vai demorar pra chegar. Vamos pro tema dessa bagaça, vamos pro tema. Defesa. Como o Bruno resumiu muito bem, aqueles caras que vão te bater. Aqueles caras que vão caçar a sua alma, carnareia a noite toda. Vão comer o seu coração no pão da faca. Os caras que são maus, os caras que são... Você começou falando parecendo... A apresentação da defesa parecendo aquelas narrações do Pateta, tá ligado? Defesa. Ah, o verão. Tá ligado? Só faltou o... ui, tá ligado? Mas enfim, vamos falar dessa galera aí, que é uma galera que depois que eu comecei a jogar, depois que eu entrei no Sharks, eu jogo na defesa, eu vi que, mano, o ataque sim, precisa de muita leitura e tal, mas o ataque, digamos que eles
tem a jogada muito pré-ensaiada, saca? E aí eu vi que, mano, a defesa, eu acho que eu resumiria como feeling, tá ligado? Porque, mano, você tem que ter uma leitura de campo, você tem que ter uma noção de espaço, você tem que ter até um senso aí, um sexto sentido de saber, mano, eu ataco agora, eu recuo agora. Então é muito louco, e quando você aprende o que cada um ali da defesa faz, a função de cada um, é muito louco que você começa a assistir os jogos de forma diferente, né, cara? Pois é, assim, o ataque ele é mais criativo e a defesa é bem mais reativa, né? Muito da parte tanto do coordenador defensivo quanto do head coach de vencer um jogo é o quanto que ele adapta não só o ataque, mas quanto que ele vai fazendo as mudanças que devem ser feitas na defesa, justamente para adaptar a cada situação diferente do ataque, por ele ser mais pautado certinho numa jogada, né, como o Lucas disse. Porque basicamente o ataque ele vai ditar, entre aspas, o ritmo do jogo, tá ligado? O ataque que vai falar se é um jogo corrido, se é um jogo aéreo, se é um jogo de passes longos, passes curtos. E aí cabe à defesa fazer essa leitura e neutralizar da melhor forma possível, né, cara? Então vamos começar a falar desses carinhas aí, e como no último episódio, a gente começa falando sobre as linhas, né, que geralmente é a primeira parada que a gente vê. Na linha defensiva, aí, falar da defesa é um pouco mais complicado porque as variações ali de quantidades, digamos assim, elas variam mais, né, do que no ataque. Mas vamos começar aí. Na linha defensiva, geralmente a gente tem 3 ou 4 jogadores de linha mesmo, de origem de linha. O primeiro deles é o nosso querido Defensive Tackle. É um daqueles gurilão que tá ali no meio do pau fechando. E o Defensive Tackle geralmente é aquele cara que vai forçar a passagem pelo meio da linha ofensiva, né, velho? Aquele cara maledeto mesmo, cara do mal, né? Pois é, que também é chamado de miolo da linha, né? Que justamente, como vai estar os dois, geralmente dois, né? Porque, como a gente vai explicar daqui a pouco nas formações, varia muito a quantidade de jogadores por formação. Então, o Defensive Tackle, que atualmente também é chamado de Inside Defensive Lineman, por vários motivos que a gente vai explicar daqui a pouco também, essa questão de mudança de nomenclatura de posição na defesa, é o cara que é mais focado em fazer aquela pressão mais direta e reta no quarterback, né? Ele vai empurrar, que nem a gente falou semana passada, o Defensive Tackle, ele vai empurrar geralmente ali o center e o guard para fazer aquele pocket, tipo, ou fazer aquele pocket sufocante em cima do quarterback, ou achar um buraco ali. E quando você vê um defensive tackle achando um buraco ali no meio, é aquele abraço caloroso no quarterback, né, cara? E a gente tem aí bonito quarterbacks na ativa aí, grandes quarterbacks que estão na ativa, que tem um ódio em particular por esse tipo de coisa, vide Tom Brady, né? Pois é, como a gente falou também na edição passada, a principal fraqueza, digamos assim, a criptonita do Tom Brady é justamente a pressão pelo meio, né? Não, porque é aquele esquema, né, mano? Tipo, vamos falar no caso do Tom Brady. Como ele é um quarterback menos móvel, ele vê um desses caras abrindo a linha ofensiva, né? Que seria a defesa dele, né? O escudo dele. Abrindo isso e vindo pra cima dele, ele não tem tanto recurso de fugir disso. Quando você vê jogadores um pouco mais móveis aí, o cara, entre aspas, não se incomoda tanto. Mas, defensive tackles geralmente são caras muito fortes, justamente, que usam mais a força bruta em si para poder romper essas linhas do ataque. E do ladinho dele ali, ombrinho com ombrinho, fazendo o que a gente falou semana passada, que geralmente são aquelas rotas abertas, contornando a linha ofensiva, temos o nosso defensive end, ou como a gente já falou aqui, atualmente conhecido como beirola. Beirola, né, que é o edge, né? E assim como eu citei, quando a gente chegar mais na parte das formações, a gente explica o tanto de mudança, o tanto de variação que teve na questão da nomenclatura das posições defensivas. Só complementando a questão dessa pressão do Tom Brady, alinhando com a explicação que a gente fez do podcast passado do ataque, junto com o fato dessa questão dele ter como principal dificuldade, aliás, essa pressão pelo meio. Você pega o Tom Brady mais atual, digamos assim, que é muito focado nesses passes médios, né? Não são passes nem curtos, nem passes em profundidade,
são os passes médios pro meio do campo, que vai quem? Pro Julian Edelman. Julian Edelman é o slot receiver, que a gente explicou no podcast passado, né? Que é aquele wide receiver que é alinhado próximo ali, um pouco mais próximo ao OL, que ele vai fazer rotas mais concisas pelo meio. Então você, tendo como um recebedor principal do time o slot que vai pelo meio, empurrando pelo meio, você meio que caga o rolê todo de uma vez, né? E em relação aos defensive ends, agora também chamados de edges, que são os caras mais afastados na ponta da linha, né? Por isso que eles tinham essa nomenclatura defensive end. Ela era mais específica na época em que eram mais comum 4 jogadores na linha, e conforme foram retirando e diminuindo essa quantidade, não deixando mais tanta galera lá na frente, essa questão de nomenclatura tanto de ponta de linha foi meio que mesclando de uma vez quem é da ponta da linha, seja na frente ou quem é atrás. Geralmente esse cara da ponta, ele sempre foi, né, mesmo na época que sempre tinha, que antigamente se tinha uma convenção, entre aspas, que você teria 4 jogadores na linha, que os 2 do meio seriam defensive tackle e os 2 da ponta seriam defensive end. Desde aquela época, os defensive ends, eles sempre eram caras muito fortes, sim, mas caras explosivos, caras de muita velocidade, justamente para contornar a linha ofensiva e tentar pegar o quarterback por trás, tá ligado? Ou pela frente dele, como a gente explicou, que geralmente o quarterback fica de ladinho. Então vocês veem nessa posição jogadores com atleticismo muito absurdo, tá ligado? Explosão mesmo de velocidade e a pressão que esses caras têm que fazer no quarterback, porque você pensa assim, entre o snap e a bola chegar na mão do quarterback e o quarterback fazer o lançamento, geralmente é 3 segundos que o cara fala, né, mano? 3 a 4 segundos pra uma leitura boa, assim, e tal, pro quarterback que não cozinha o jogo tipo Dak Prescott. Então você pensa, você tem que, em 3 segundos, você tem que sair da posição de 3 apoios e matar alguém. Então, são os caras que tem um físico muito absurdo, né? Sim, o exemplo mais óbvio, assim, que vem na minha cabeça, pensando num defensive edge, né, é o Cameron Jordan, do Saints, né, que ele é absurdo, joga muito bem, principalmente porque ele não tem ajuda do lado dele, né. Costumam falar, acho que até o pessoal do Pro Football fala que ele joga com 2 isopores do lado dele e ele carrega aquela galera sozinha, porque ele é realmente muito bom. Sim, e aí, é que assim, na verdade, a gente tem que falar que nesse episódio a gente vai acabar falando muito das posições e já falando de as formações e tal. Mas como a gente falou desde o começo, a defesa, ela é muito leitura de jogo. Então, por exemplo, um defensive end, ou o edge, ele tem que fazer uma leitura, porque, por exemplo, ele está alinhado na ponta esquerda, a gente está olhando do ataque, então ele está alinhado na ponta esquerda ou na ponta direita da defesa. O running back está alinhado do lado direito do quarterback, então no lado oposto. Se essa jogada começa como uma jogada corrida e o defensive end ou edge não faz essa leitura, basicamente ele vai perder tempo fazendo o quê? Indo em cima do quarterback quando o running back já foi pra puta que pariu. Por isso que mudou principalmente essa denominação, porque quando esse cara ele tem essa leitura, muitas vezes ele pode fazer um deslocamento ali, tá ligado? Justamente para ele não precisar fazer essa rota toda de passar pelo quarterback que já soltou a bola para tentar interceptar no ponto futuro ou coisas do gênero, né? Dando sequência, temos aí o miolo da defesa, o coração da defesa, que são os linebackers, que eles basicamente são divididos entre linebackers, middle linebackers e antigamente, né, não falam tanto mais isso, né, outside linebackers, que também virou edge, né. Nem middle linebacker falam mais, né, só linebacker, né. Middle também não fala, mas todo mundo agora é linebacker, só pô. Porque antes, muito por conta que a gente vai chegar nessa explicação das mudanças de quantidade de jogadores lá na frente, o linebacker, né, a questão, como o Lucas falou, o meio da defesa fica atrás ali da linha, principalmente porque o linebacker meio que principal costumam falar que ele é o quarterback da defesa, né? Porque ele é meio que o capitão, o cara que vai dar algumas chamadas ali, mudar a galera que precisa mudar de formação, de posição, aliás, na hora. E o linebacker, ele tem que ter muito essa atenção dobrada para parar tanto o jogo terrestre, que avança muito, né, em bobeira da linha defensiva, quanto em marcar rotas de recebedores, né? Tanto que você pega, por exemplo, a defesa dos Bears, do Chicago Bears ano passado. Por que ela se deu tão bem quanto o Los Angeles Rams quando jogou contra eles?
e todas as defesas boas que jogaram contra eles depois do Detroit Lions. Porque a gente falou tanto do Rams jogar muito na base do play action, né? Que a gente explicou também no podcast passado. O linebacker, sabendo que ele vai ter um ataque, vai jogar contra um ataque que utiliza muito de play action, ele tem que cagar para aquele fake que o quarterback vai dar no running back. Ele tem que estar puramente marcando o quarterback e estar preparado tanto nisso quanto na rota dos wide receivers, né? Então, o que era a diferença de middle linebacker e outside linebacker? Middle, como o próprio nome diz, é o cara mais pro meio, e o outside linebacker passou a ser também chamado de edge, justamente pelo mesmo motivo que o defensive end, né? Por serem caras mais afastados, não afastados da linha, né? Mas das pontas, das extremidades, das linhas, das respectivas linhas, né? O defensive end da linha em si e o outside linebacker mais do meio. E por essa questão de diminuir a quantidade de jogadores da defesa lá na frente, os dois acabarem meio que ficando com a mesma função. Então não tem mais por que diferenciar middle de outside linebacker. Deixa só linebacker quem for linebacker. E o outside linebacker deixa como o edge mesmo, porque vai acabar tendo a mesma função das extremidades, das laterais ali do campo. Não, então, é uma das posições mais complicadas de descrever pelo tanto de funções que o linebacker atua, né, mano? Eu jogo de linebacker quando não estou com o joelho fudido, como estou no momento. E aí você coloca que, mano, dentro do futebol americano, a leitura, que nem o Bruno falou, mano, os caras eles têm que fazer a leitura muito bem feita do que o ataque vai fazer. Porque assim também, qualquer milissegundo que o cara demorou pra reagir à jogada do ataque, a bola já passou. A bola já tá nas costas dele. Então o linebacker, ele tem a função de ajudar um pouco a linha defensiva, se isso é um jogo corrido. Se o jogo é corrido e passou da linha defensiva, é obrigação do linebacker pegar. Se o jogo é um lançamento para cornerback não, para wide receiver, é função do linebacker fazer a cobertura do cornerback. Ou até a marcação dobrada junto com o cornerback. Se o lançamento é no tight end, quase que obrigação total do linebacker. Se o cornerback sai correndo, é obrigação quase que total do linebacker, tá ligado? Então assim, quando você fala que o linebacker é o cornerback da defesa, você não tá falando nada de errado, porque ele tá fazendo a leitura, tanto que uma das funções do principal linebacker ou do antigo middle linebacker é espelhar o quarterback, tá ligado? Tudo que o quarterback faz, ele faz também a mesma movimentação, justamente para marcar onde que a bola vai. Então, assim, é uma posição que, mano, se você não conhece todas as posições do campo, principalmente se você não sabe que com o ataque pode tirar da manga, você vai ficar perdido. E aí é justamente nessas horas que a gente vê que você fala assim, nossa, quando você vê aquela jogada e fala assim, nossa, como que o cara recebeu sozinho lá na puta que pariu? Isso foi erro de cobertura de linebacker, do safety também, mas geralmente do linebacker, tá ligado? O Bruno deu um exemplo ótimo do Los Angeles Rams na temporada passada. Quando se faz um play action, geralmente quem cai no play action são os linebackers, tá ligado? Porque eles jogam a defesa toda pro lado que o play action tá propondo, abre um buraco e é aí onde que é jogado. Então, assim, quando você fala que o linebacker é o quarterback da defesa ou o coração da defesa, você não tá falando nenhuma mentira, tá ligado? Pois é, mais especificamente o chamado middle linebacker, né, como o próprio nome diz, justamente por ficar mais do meio, ele tem essa leitura mais geral do campo como um todo, né, do ataque do quarterback e tal. O outside / edge, justamente por ele estar mais na ponta, ele acaba tendo uma função de pass rush muito cabulosa. O pass rush, para quem não sabe, é a questão, como o próprio nome diz, né? Você, como posso dizer, rushar o passe, você chegar no passe do cara que vai fazer o passe para parar ele. Que é basicamente você chegar no quarterback e dar uma porrada antes dele fazer o passe, né? Ou dar algum sack, ou cagar a jogada de alguma maneira. A gente tem exemplos de pass rushers que são da linha defensiva, que são defensive tackles, como por exemplo o Aaron Donald, né? Do Los Angeles Rams. Mas você tem grandes, talvez mais ainda, pass rushers que são outside linebackers edges. Por exemplo, o Von Miller é um outside linebacker, o TJ Watt dos Steelers é um outside linebacker, o Nick Bosa, que foi draftado agora pelo 49ers, é um outside linebacker, que justamente, o exemplo máximo do Von Miller, quer fazer aquele contorno do arco, que o Von Miller faz lindamente, para chegar até o quarterback, acaba sendo a função principal
desse jogador mais da ponta da linha. Não, e aí começa a entrar esse jogo de xadrez, porque geralmente quando, que a gente vai explicar daqui a pouco em parte de formações, marcações e tal, mas, por exemplo, o que o Bruno falou, esse contorno do Von Miller aí, ele acontece premeditado, que geralmente quando ele vai fazer essa entrada, o defensive end ou edge da linha, ele não faz esse arco tão grande pra quê? Pro ataque ir em cima dele e, tipo, segurar ele, pro Von Miller ou pro outside linebacker ou edge dos linebackers terem essa abertura de fazer essa volta toda. Um grande exemplo disso é o Super Bowl 52, naquela mítica jogada em que o Tom Brady não é sacar, ele é interrompido pelo Jason Graham do Eagles. Porque, mano, a linha defensiva toda vai pra cima, mas ela vai pra cima de uma forma tão aguda, digamos assim, que a abertura em volta fica livre. E aí o Jason Graham faz esse contorno na defesa, e quando o Tom Brady arma o braço, ele pula na mão do Tom Brady, tá ligado? Então isso é um exemplo de ataque da defesa, digamos assim, né? Esse é um problema de linhas ofensivas que não se adaptam à questão que a gente falou no podcast passado, de ir protegendo em volta do quarterback, né? Fazer aquele 360 graus, e acaba muito se limitando a ficar naquela linha reta, que às vezes a defesa quer propositalmente fazer isso para justamente os outside linebackers darem essa volta. Por exemplo, jogo temporada passada, Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers, né, aquele espanco que foi, que a maioria das jogadas que você vê do Cam Newton errando passe é o TJ Watt correndo tranquilaço em direção a ele e dando aquele abraço gostoso. Não, então, e aí a gente vai explicar isso um pouquinho melhor, logo menos, quando a gente falar de formações e o caramba 4. Dando sequência, temos a famosa, famigerada e tão odiada por muitos torcedores, a famosa secundária da defesa, que é constituída por dois fulanos aí, os senhores cornerbacks e os senhores safeties. Cornerbacks é o mais fácil, eu acho, de explicar. Eu acho que da defesa toda é o mais fácil de explicar. Que são os jogadores que ficam de lado no campo e eles marcam, basicamente, os wide receivers. Eles são os laterais, vamos falar assim. Sabe quando você assiste filme dublado de futebol americano que fala que o quarterback é o zagueiro? Os cornerbacks, eles seriam os laterais. Só fazendo um adendo rápido, sabe quando você pesquisa alguma coisa no Google, sobre alguém, por exemplo, e aí aparece aquele cantinho, um resumo da Wikipédia, só que não tem uma página em português, aí aparece traduzido do inglês instantâneo, aí o running back aparece como correndo atrás. É sensacional. Nossa. Mas Isso tem nome de filme do Adam Sandler, né? Correndo atrás. Pois é. Mas o cornerback, o próprio nome diz, né? Ele vai marcar os corners, né? Os cantinhos. Tanto que, geralmente, no começo das jogadas, que a gente explica também daqui a pouquinho, é eles cobrindo o cantinho ali, ainda na linha, né? De frente, cara a cara com algum wide receiver. E quando começa a jogada que o wide receiver vai correr para fazer a rota dele, ele vai acompanhar junto. Principalmente o split end, que a gente explicou no podcast passado, que é aquele wide receiver que vai fazer rotas mais longas e mais abertas pelo fundo, né? Então, geralmente, o cornerback é o cara que mais se mexe da defesa no quesito de correr, porque ele tem que ir lá de onde está geralmente a linha de scrimmage, geralmente até o fundo, talvez para desviar um passe que foi lá na endzone para touchdown, tá ligado? Aí você vê que a função do cornerback é basicamente duas coisas. Jogar o wide receiver pro meio do campo. Aí você fala assim, ué, mas por quê? Porque lá tá cheio de linebacker. Aí você dobra a marcação, triplica a marcação. Ou fazer justamente isso. Porra, quando a gente explicar as formações vai ficar isso um pouquinho mais claro. Mas tipo, mano, ele tá marcando o wide receiver. E aí entra uma das principais cagadas de marcação, que isso bate também um pouco no safety, que é como se fazer essa marcação, tá ligado? E a gente vê muita jogada também de acontecer assim, o defensor tava colado no wide receiver
e em fração de milissegundo o wide receiver tá tipo, mano, 10 jardas na frente do defensor. O que isso acontece muito? Quando o cornerback tá correndo junto com o wide receiver e faz aquela famosa olhadinha pra bola. Quando o cornerback olha a rota da bola, ele perde a passada, ele perde o wide receiver, e aí que acontece isso. Porém, contudo, entretanto, o cornerback geralmente é o cara da defesa que proporciona uma das melhores coisas que a defesa proporciona, que é interceptação. Justamente por ele ter essa proximidade com o wide receiver, que geralmente é o principal alvo, né, do quarterback. Quando o cara é muito foda, ele consegue fazer essa leitura e pular na bola antes, né? Basicamente isso. Interceptar é isso, né? O cara ter uma leitura... Na verdade, falar que interceptação é só a leitura do cornerback é mentira, porque às vezes o quarterback lançou aquele pombo morto também. E, finalizando os carinhas da defesa, temos o safety, que basicamente é a última linha defensiva do time, né? É o cara que vai pro fundão, né? E aí eu vou fundar. É o cara ou os caras que ficam lá no fundo do campo, que tem muita gente que fala assim, nossa, ele só fica aí esperando, mas também é uma posição extremamente importante, que o cara, ele lê toda a jogada e ele se posiciona, se movimenta conforme aonde a bola vai, né? Se você tem um safety de merda... Ou não, como é o caso do safety de merda. Quando é um safety de merda, ele simplesmente fica esperando alguma coisa acontecer e a bola vai embora e já é. Eita, passou de mim aqui, galera. Foi mal. Mano, o safety, ele usa muito de uma das armas do quarterback, que é a própria leitura de ponto futuro, né, cara? E o safety, também é o principal, né? Essa questão de ter variações na posição que caíram em desuso. Esse caíram totalmente em desuso, assim, tipo, não tem nenhum motivo mais para diferenciar, que antes não só o jogador lá do fundo não era apenas um safety, né? Ele tinha diferenciações entre strong safety e o free safety, que basicamente a diferença era que o strong ele era um safety um pouco mais avançado, que ele tinha geralmente funções mais agressivas de ir para cima, e o free safety era basicamente o safety tradicional que a gente tem hoje, né? Era justamente o último cara, o cara mais do fundão, que tinha esse nome mais free, justamente porque ele tinha que flutuar e se movimentar muito mais com base seja no passe, na movimentação dos recebedores perto dele, enquanto o strong, pelo próprio nome também, ele ia mais bater de frente com a galera. Por que essas nomenclaturas caíram tanto? Porque, assim, o futebol americano é um esporte que ele evolui muito. Evolui, eu acho que é a única palavra que a gente tem. Então, assim, muitas funções que tinham antigamente, que eram extremamente fixas, elas simplesmente ficaram obsoletas, de tipo, que nem esse negócio do safety, de tipo, o strong safety é o cara que faz isso, o free safety é o cara que fala isso. Mano, bota a porra do safety lá e ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer e já era, tá ligado? Foda-se! Mano, no Madden chega a dar uma agonia, que eu tenho aqui o Madden 15, né, totalmente atualizado, que ele diferencia, tipo, right outside linebacker, left outside linebacker, tipo, mano, pra quê, mano? Defensive end é tipo right end e left end, tipo, pra quê, mano? Pra quê? Da mesma forma que a gente explicou que no ataque tem os audibles, que no meio, antes de começar realmente a jogada, a galera muda de posição ali, na linha, na porra que for. Mano, a defesa faz isso muito. Ainda mais porque a defesa não é penalizada de se mexer, tá ligado? O único problema que a defesa tem, a única falta que a defesa pode cometer antes do snap, é o outside, né? É o outside? Offside, desculpa. Que é passar da linha de scrimmage. Se ninguém passar da linha de scrimmage, meu irmão, pode estar todo mundo dançando lá e foda-se, tá ligado? Geralmente quem tem que ficar mais fixo é só a linha defensiva mesmo. É justamente por estar muito perto da linha, né? Então, essas nomenclaturas, elas foram caindo justamente porque, mano, quando você começa a pensar, principalmente nos tipos de marcações, você fala assim, cara, se você deixar esses caras realmente muito paradões, de tipo, eu sou um defensive lineman, eu só posso fazer isso desta forma, você vai fazer errado, saca? Justamente como a gente falou, é um jogo muito dinâmico, muito de leitura. Então, assim, você tem que
ter essa liberdade maior de confiar no talento e na leitura dos jogadores, né? Indo para os tipos de marcações, basicamente a gente tem 3 aí, né? Marcações, base de defesa. Porém, essas 3 elas podem ser mescladas entre elas, né? Que é a zona, o homem a homem e a blitz. Vamos nessa, Brunito. Explique-lhe a zona. Zona é quando a sua mãe... Não, brincadeira. Quando a sua mãe lava a teta no tanque. Nossa senhora. A quinta série que é em mim saúda a quinta série que é em você. Mas enfim. Essa questão de zona e homem a homem é uma base de marcação que tem basicamente em qualquer tipo de esporte, né? Tem no futebol tradicional, tem no basquete, que o próprio nome já diz. Marcação em zona, você vai estar se preparando para marcar em algum lugar em específico, né? Então, por exemplo, uma base de defesa que é a cover 3 é a tree, porque basicamente do meio para trás da defesa é dividido em 3 lugares e cada linebacker é responsável por 1/3 do campo, né? Foi um tipo de marcação que a gente viu muito sendo usado na AAF, nos podcasts lá que a gente fez sobre AAF, eu falava direto que dava merda em jogada de cover 3, mas é muito comum, porque vai estar o linebacker preparado ali na meio-quinha atrás da linha defensiva, deu o snap, ele dá uma corrida para trás para ficar em algum lugar mais específico. Então, por exemplo, quando os wide receivers, quando a defesa faz a leitura, né, que é a jogada do ataque, as rotas dos wide receivers serão a rota em slants, por exemplo, que é aquela que os wide receivers correm um pouquinho para frente e eles quebram para o meio do campo. Se você tem uma marcação em zona, você caga essa jogada, porque justamente vão estar os linebackers preparados em lugares específicos e que quando os wide receivers se cruzarem ali pelo meio, se o quarterback tentar jogar ali, a chance dele ser interceptado é muito grande. Temos a marcação em homem a homem também, que o próprio nome já diz, você vai estar marcando diretamente em alguém, seja a linha defensiva na hora de pressionar, né? Ela vai ter um foco, algum defensive tackle direto no center ou direto no guard, seja os cornerbacks com os wide receivers e por aí vai. A famosa marcação individual. Exato. Famosa pega aquele cara e mata. Isso, é uma boa, principalmente para alguns caras aí da NFL. Né? E a blitz, que é o diferencial, né? Que é aquela banda que era... Quem era a banda mesmo? É o Evandro Mesquita. E isso, você vê que bandão da porra, né? Enfim, que o blitz é o diferencial, que é uma jogada totalmente agressiva, né? É o ataque da defesa, né? Que é basicamente, é como se fosse um homem a homem, só que é homem no quarterback, basicamente. Homens no homem, né? É um gangbang quase. Que é aquela avalanche de todo mundo pressionar de uma vez, que como a gente falou no podcast passado, você se evita fazendo um screen pass, por exemplo, que é aquele passe mais rápido. Você vai na blitz, quando você lê a jogada, e vê que tem tudo para ser uma jogada um pouco mais trabalhada. Por exemplo, você vê que o quarterback tá um under center ali, que a gente explicou, né, que é o quarterback abaixado ali na bundinha do center, até ele receber a bola para ir para trás, ou às vezes fazer um fake pro running back, o tempo dessa defesa fazer a blitz e chegar todo mundo para cima dele para pressionar é muito maior. Se você vê ali o quarterback em formação em shotgun já preparado para fazer alguma jogada mais rápida, a chance da blitz dar merda e o split end, que é o wide receiver que vai estar lá no fundo, a chance dele receber uma bola é muito maior. Então é uma jogada que é perigosa para os dois lados, né? Perigosa para o ataque, quando ela está preparada certinho, lê o ataque e vai para cima com tudo preparado. E é perigosa para a defesa quando a leitura foi feita errada ou o head coach é burro mesmo, que acontece bastante. Não, mano. Mas, tipo assim, a blitz é uma parada muito também de feeling, como o Bruno acabou de explicar. Porque tem muita gente que pode ouvir isso e falar assim, por que você não blita o jogo todo? Porque aí, se você tem jogadores que têm leitura rápida, como quarterbacks, você se fudeu. Porque, tipo assim, você vai fazer uma blitz, geralmente você não usa só os jogadores da linha defensiva. Você usa também linebackers. Por isso que apareceu essa denominação de edge para os dois caras, entendeu? Olha aí. Então, quando você vai fazer uma blitz, você usa... Vamos supor que você está usando 4 jogadores na linha defensiva e os 3 jogadores como linebackers. Quando você vai fazer uma blitz, 2 desses jogadores da linebackers, 1 ou 2, na verdade, eles vão descer junto. Eles vão atacar o ataque junto, que nem o Bruno falou. Eles vão fazer pressão no quarterback para tentar forçar um fumble, forçar uma interceptação, forçar um desvio de passe.
Então, se você faz isso o jogo todo, primeiro que você precisa ter muito físico para fazer isso, porque isso cansa. E segundo, se o quarterback lê isso, ele pode começar a fazer rotas curtas de tight end, por exemplo, e começar a ganhar muitas jardas. O próprio Patriots fazia muito isso, que quando o Tom via que ele estava muito pressionado pela defesa, ele começava a soltar aquelas bolinhas curtas, tanto pro Gronkowski quanto pro Julian Edelman, e aí isso era uma festa. Principalmente porque eles conseguem um alto índice de pass to run, né, que a gente explicou também no podcast passado, que é aquela coisa de você faz um passe pro cara e o ganho, digamos assim, de jardas não vai ser necessariamente no passe, né? Da distância do passe, vai ser justamente ele receber e ir correndo para ganhar mais, que Gronkowski fazia muito bem e o Edelman faz muito bem. E como eu falei, você pode mesclar esses caras todos aí. Porque, por exemplo, a Blitz, ela não é dos 11 jogadores indo pra cima do quarterback. Então, assim, você pode falar que a Blitz acontece junto com uma marcação de zona. Que seria o quê? 5 jogadores descendo pra Blitz e o linebacker que sobrar. E os safeties, eles vão fazer a marcação em zona de campo. Por exemplo, você pode falar que um jogador vai fazer uma marcação homem a homem. Por exemplo, você vai pegar um linebacker e falar assim, ó, você vai grudar no tight end. E o resto faz a zona, entendeu? Então, as variações disso daí que é o grande ponto da defesa, né, cara? Sim, o que é muito comum é você ver os cornerbacks no homem a homem, né, para cobrir os wide receivers, e os linebackers em zona, justamente para ficarem mais flutuantes ali no meio do campo, né? Eu não lembro qual o jogo que a gente falou nos playoffs da temporada passada, acho que foi até o Super Bowl mesmo, que era muito comum estar uma marcação em zona e próxima à recepção ela dobrava virando homem a homem. É muito comum também acontecer bastante isso. Sim, vai bem da leitura, né, da defesa. Vamos para as formações da defesa, que é uma paradinha bem divertida e que também é pensada para forçar o ataque a ler elas, né? Então, vamos lá. Começando pela formação que se manteve popular por muito tempo e até hoje ela é usada com certas variações, só com uma frequência bem menor, que é a 4-3, né? A famosa 4-3, um abraço 4-3, que é a defensive line de 4 jogadores com 3 linebackers atrás, né? O próprio nome já denuncia qual a quantidade de jogadores da formação deles. E aí tem os nomes certinhos, bonitinhos, como a gente falou ali, né? Pois é, completando com 2 cornerbacks, né? Cada um cobrindo cada ladinho ali nos wide receivers, e 2 safeties ao fundo, que foi uma formação popularizada pelo New York Giants em 1956. Você vê como é a base que já vem de um tempo bem das antigas. Inclusive, uma curiosidade aí sobre comissão técnica do New York Giants. Quando eu estava fazendo a pauta dessa edição, que eu estava lendo sobre defesas, o Giants raiz e tudo mais, eu vi que de 76 a 78, um homem foi head coach do New York Giants. E esse homem chamava John McVay. E esse rapaz, ele teve 3 filhos. Um deles foi o Tim McVay. E esse Tim teve um filho que se chama Sean McVay. Olha aí. Aqui tem informação. Ah, rapaz. Árvore genealógica é isso aí. Exatamente. E essa formação 4-3, apesar de ser boa contra o jogo aéreo, né, minimamente boa, ela é mais focada para parar o jogo terrestre. Por isso é uma formação que atualmente é mais usada com algumas variações. E aí vem um ponto de que o futebol americano, bem antigamente, como a gente está falando que foi uma formação popularizada em 50 e caralhos, ele era muito mais jogo terrestre do que é hoje em dia, coisa muito mesmo. Então fazia sentido você colocar tantas pessoas ali na frente, como é esse caso, né? 4-3. Então por isso que ela foi não caindo em desuso, porque ela é ainda usada até hoje. Por exemplo, os Chargers é uma equipe que usa muito 4-3, e você vê no Madden também, tal base, a base do ataque de tal equipe é West Coast, tarará, e a defesa é 4-3, você pensa, mas né? Porque ela usa variações ou só a partir da 4-3 para montar uma jogada em específico, né? E alguma das variações da 4-3 é a 4-3 Under Defense, onde os linebackers ficam mais próximos ao lado forte da linha. Questão de lado forte e lado fraco. O lado forte, da linha ofensiva no caso, é o lado em que o tight end está alinhado, né? Justamente como a gente explicou, para ele ter essa função tanto de bloqueio quanto de recebedor. Tem a 4-3 Over Defense, no qual os linebackers ficam mais próximos ao lado fraco da linha, ou seja, onde o tight end não está alinhado.
E a 3-4, que como o próprio nome diz, né, é a contrária ao 4-3, com 3 jogadores na linha defensiva e 4 linebackers atrás, que é muito boa porque você mantém o pass rush para times que têm o pass rush da linha defensiva, como o Los Angeles Rams com Aaron Donald, e os linebackers têm tanta liberdade de exercer pressão quanto marcar o slot receiver, que é aquele recebedor que a gente explicou que vai pela meiota. É uma formação que vai exigir um pouco mais dos linebackers uma leitura muito boa. Geralmente uma blitz da hora sai dessa formação, porque tipo, tá todo mundo ali, a linha defensiva tá os 3 caras já parados. Antes do snap você vê 1 ou 2 linebackers descendo, mano, tipo, muito rápido pra linha, ou nem chegando a parar na linha, né, porque o snap já saiu, eles já passam correndo que não os malucos procurando o quarterback, né? Pois é. E aí vem a questão que eu tava explicando agora há pouco, né? Formações com tantos jogadores próximos à linha e poucos na secundária foram tendo menos presença por conta do aumento do volume de jogo aéreo, né? Hoje em dia a gente pode falar tranquilamente que running back é a posição mais descartável do ataque. Tipo, é bom você ter um puta running back cabuloso como Todd Gurley, Le'Veon Bell e etc., mas no final das contas você pode usar de uma maneira criativa, como o Doug Peterson usa, por exemplo, que você tem jogadores decentes na posição e você compensa na criatividade na hora de montar o ataque, né? Acaba valendo muito mais a pena, fora que o Doug Peterson usa 2, 3, 4 pessoas e dá certo, né? O principal acaba sendo disso. Então... E nem são jogadores cabulosíssimos, né? São jogadores só ok's. Exatamente. E é muito por isso também que os safeties perderam suas variações dentro da posição, né? Como você começou a atacar mais gente lá para trás e diminuir lá na frente. Por isso que os outside linebackers e defensive ends passaram a ser mais chamados de edge, porque eles, por não ter tantos mais na frente, eles perderam essa diferenciação. E os safeties também, porque não faz diferença, né? Você simplesmente os caras que vão estar mais lá pro fundo, jogando junto com os cornerbacks muitas vezes, e acaba ficando isso. Por isso também que 4-3 não é mais tanto a base definitiva, porque você precisa de muito mais gente na secundária por conta do aumento do jogo aéreo em relação ao terrestre, como era antigamente. Então, dando prosseguimento, a gente tem agora as formações que são mais conhecidas atualmente, né? Lembrando que, assim como no podcast de ataque, a gente não vai falar de todas as formações e definições, porque senão fodeu, né? Não, e outra, como a gente falou, a defesa, ela se mexe muito. Então, ela pode começar em uma, passar para outra, depois passar para outra. É uma merda. Exato. Então, uma das mais usadas e conhecidas atualmente é a Nickel Defense, né? Também é conhecida como 4-2-5, mantendo ali essa questão de já dizer a quantidade de jogadores por setor, que é uma das mais populares atualmente justamente pela quantidade de jogadores na secundária, né? Você mantém a linha defensiva composta por 4 jogadores, apenas 2 linebackers atrás e 5 defensive backs, que no caso o defensive back é o jogador que vai ficar no fundo, sendo ele um cornerback ou um safety, né? Aí vai da jogada, vai do técnico, quantos cornerbacks ou safeties ele vai usar dentro desses 5. Onde o 5º jogador é chamado de nickelback. Olha aí. Oh, Jesus Cristo. A minha banda favorita. Tá ligado? Exato. Quem não gosta está errado. Quem não gosta não vem falar comigo. E é uma formação, né, essa Nickel Defense, ou 4-2-5, que nasceu do coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, olha aí, Jerry Williams, em 1960, em uma vitória contra o lendário Green Bay Packers de Vince Lombardi, olha aí. Olha só, o cara é ousado, né, mano? De novo, a gente vai bater muito nessa tecla. É uma formação que vai exercer muito a leitura dos jogadores perante o ataque. Porque pensa, se esses 5 candango resolve ir todo mundo pro fundo, o meio do campo fica livre. Pittsburgh Steelers! Pensa se esses 5 candangos inventam de fazer uma blitz. O fundo do campo fica aberto. Então, assim, quando você tem essa variação, essa confiança nesses jogadores da defesa, de falar assim, amigos, façam a leitura e façam o que vocês têm que fazer, você dá essa mobilidade, o ataque não vai conseguir te ler tão bem e você vai ter cobertura em todas as partes do campo. É inevitável no final das contas. Mas é aquele tipo de jogada, aquela comparação com o nosso futebol, que a gente sempre gosta de fazer. Sabe aquela defesa que gosta de fazer a linha de impedimento? Que quando você pega um
ataque que é um pouquinho mais ligeiro, a linha de impedimento acaba sendo o atacante saindo na cara do goleiro toda hora, isso pode acontecer, tá ligado? A defesa, ela fazer uma leitura meio segundo mais lenta, faz a bola chegar toda hora nas costas. Então é uma parada que não se pode usar o jogo todo também, por exemplo. E aí você pensa nessa questão do porquê os safeties perderam essas variações dentro da posição, porque justamente antes você tinha 2 caras lá no fundo, que aí você podia falar, o free safety lá atrásão, no fundão, e o strong safety um pouco mais avançado, aí tava suave, né? Mas aí quando você põe 5, que não necessariamente vão ser 5, né? Mas que desses 5 podem ser 3, 4 safeties, você acaba perdendo muito do sentido. Um exemplo que é nítido do quão essa mudança da defesa poderia ter comprometido talvez a carreira de alguns jogadores, né? Ou dificultar essa adaptação, é o caso, podemos pensar hoje em dia, de como seria o Troy Polamalu, né? Grande, lendário strong safety do Pittsburgh Steelers, né, bicampeão pelos Steelers e tudo mais, que era um strong safety e era um absurdo na posição, cara, era um monstro. E ele já foi um cara que veio do college muito bem, ele era um prospecto muito bom, tanto que ele foi escolha de primeira rodada dos Steelers em 2003, se eu não me engano, e já veio e só melhorou daí, né, à toa que virou um monstro. E o pessoal do Pro Football, no podcast deles, enquanto estavam falando sobre draft, né, na época do draft, eles comentaram uma coisa que faz muito sentido, que por conta dessas mudanças da defesa, adaptações e tudo mais, o Troy Polamalu, ele saindo do college, tá? Não ele já fodão, bicampeão do Super Bowl, mas ele saindo do college, se ele estivesse no draft de 2019, ele não seria tão requisitado, teria metade do hype que ele teve em 2003, justamente porque ele estava preso, né, mas acostumado, aliás, num tipo de jogo defensivo que era totalmente diferente do atual. Então você vê como é uma questão tão adaptativa a questão do jogo, principalmente como foi da secundária. Não, adaptativa e de leitura, né, velho? O cara vai ter que ler muito bem a jogada e talvez, como ele está nessas preposições aí, talvez o Troy Polamalu hoje, se ele estivesse em atividade hoje, talvez ele sofresse um pouco mais nessas leituras, porque talvez caísse mais em fakes e coisa do gênero. Pois é. E aí, dando prosseguimento aqui em mais uma formaçãozinha que é muito usada, que é a Dime Defense, né? Que é uma variação da Nickel, que a principal diferença é que tem 6 jogadores na secundária ao invés de um só. Geralmente sendo 2 safeties ou 4 cornerbacks, que também é uma quantidade de defensive backs que pode mudar. Ela é usada principalmente contra passes médios ou longos, e também usada contra times que têm um alto índice de pass to run, que é o que a gente comentou ali, que é muito usado, pelo New England Patriots, que é você correr após a recepção da bola para ganhar mais algumas jardas, né? E a curiosidade aí é que o New York Giants de 2010 usava uma variação dessa jogada, colocando um safety extra, totalizando 3 safeties e 3 cornerbacks, que aí você meio que mantém um equilíbrio aí, que pode ser tanto perigoso quanto bem adaptável, seja um passe médio para ter esse pass to run, ou um passe muito longo, um passe em profundidade, né? Não, então, eu acho que o resumo desse episódio nosso é que, mano, defesa é leitura pra caralho, né, mano? Porque não tem como você simplesmente prever e falar, não, vamos encher, que nem nesse caso aí do New York Giants. Vamos colocar 3 cornerbacks e 3 safeties lá na puta que pariu. E aí, você vai ceder em toda a jogada 5 jardas, tá ligado? Porque a galera tá muito longe, por exemplo, porque o meio ali onde ocorre aqueles passes de tight end curtinho, você vai deixar simplesmente. Por isso que a gente fala cada vez mais aqui, a gente gosta muito de sempre ressaltar que o futebol americano é um jogo muito competitivo e muito apaixonante justamente por causa disso, mano. Jogo de xadrez, porque o ataque tá propondo uma coisa, a defesa tá propondo outra, e no meio dessa salada toda tem um monte de gente falando, um monte de gente tentando analisar, e esse é o bagulho louco do rolê, não é mesmo? Pois é. Pra fechar a questão de defesa, eu quero fazer uma proposta aqui. Só fala. Cita ou 2, ou 3, ou 10, ou quantas você quiser,
defesas que são emblemáticas pra você, que você gostava de assistir. Tipo, nossa, a defesa de tal time de tal ano era foda, era da hora pra... Ah, a defesa como um todo, é isso? É, tipo, a defesa de tal time em 92 era pica. Ah, tá, primeiramente vamos puxar sardinha e óbvio que a defesa de 2017 dos Eagles, que muita gente fala do ataque, fala de Nick Foles, fala de Carson Wentz, mas eu vejo que muito quem segurou foi a defesa em pontos cruciais ali, mano, com jogadas de Fletcher Cox, Chris Long, próprio Jason Graham, a secundária ali com o Malcolm Jenkins e, mano, foi muito decisiva. Eu gosto daquela defesa do Ravens, eu acho que de 2010 que eles foram campeões, foi isso? Eu vou procurar aqui agora. 12, foi 12? Que é 12. Com o Joe Flacco é 12. Né, com o Ray Lewis sendo até MVP do Super Bowl, velho. Eu, como jogador que jogo como linebacker, mano, você que aí joga na defesa, procura a movimentação e a leitura do Ray Lewis. Mano, o cara era um absurdo, ele era um monstro. A leitura de jogo dele parecia que ele sabia o que o quarterback ia fazer antes do quarterback fazer. Defesa de 2013, acabei de confirmar aqui. E talvez, assim, aí já é forçar um pouco a barra, mas, por exemplo, a defesa lá do Super Bowl 50 do Broncos também segurou muito, jogou pra caralho, né, mano? O Von Miller, o Aqib Talib, né, mano? Que é muito emblemático, né, cara? Sim, sim. E você, fala aí. Então, eu ia citar 3. Uma delas é justamente a do Denver Broncos de 2015, né? Que foi essa campanha 2015 pro Super Bowl 50 no comecinho de 2016. Porque na verdade, era um time como um todo muito criativo, né? Usavam muito no ataque uma formação com 2 tight ends e tudo mais. E na defesa, cara, era uma parada bizarra porque ela conseguia ser muito agressiva ao mesmo tempo que ela tinha uma cobertura absurda, né? Então você tinha, por exemplo, o Brandon Marshall, que era um linebacker desse tipo de cobertura absurda, e o Von Miller, como outside linebacker, fazendo aqueles contornos absurdos pra dar os sacks lindos que ele deu no Cam Newton naquele Super Bowl, né? À toa que ele foi o MVP daquele Super Bowl. Puxando a sardinha, óbvio, eu tenho que falar do Pittsburgh Steelers de 2008, também campeão do Super Bowl em cima do Arizona Cardinals. Com o Troy Polamalu, né, velho? Com o Troy Polamalu, tinha Brett Keisel ali na linha defensiva. Tinha os caras absurdos, assim, porque era parecido também nesse quesito da defesa, que é praticamente um comum de defesas muito fortes, né? De você conseguir ser tanto agressivo em momentos que devem ser agressivos, tanto ter uma cobertura muito boa. Tinha Patrick Bailey, Fernando Bryant, Ryan Clark, vários caras absurdos. E acho que não tem como citar também dessas defesas mais recentes a Legion of Boom, né? Os Seattle Seahawks 2013, 2014, que nasceu contra Tom Brady e morreu pelas mãos de Tom Brady. E que, cara, era um absurdo, né, velho? Não tem o que falar. Earl Thomas. Tanto que dá até hoje, né? Todo mundo... Eu acho que não sobrou nenhum filho da puta da Legion of Boom lá em Seattle. Mas toda vez que um saía, falava, nossa, mais um jogador da Legion of Boom sai do Seattle, né, velho? Aquela coisa da galera não entender que o tempo passa para atleta, né? Mas era os caras absurdos, assim, Richard Sherman, Earl Thomas, Ken Chancellor, Brandon Bowner, tinha uns caras excelentes, eu acho que essas foram bons exemplos aí de defesas. E o Chicago Bears ano passado, que era maravilhoso também. Talvez tivesse alguém um pouquinho melhor do que o Mitinho lançando bola, eles talvez iriam mais longe. Não é mesmo? Muito obrigado, Bruno. Que satisfação fazer esses episódios explicando aí o futebol americano de uma forma simples, marota e deliciosa para todo mundo aprender, né? Para quem não tá conseguindo. Fazer o podcast só falando pauta, falando de jogo, falando não sei o que, sem explicar, é meio que nhã, né? É da hora falar assim, né? Porque aí você consegue fidelizar mais o público, né? Como eu falei, acho que eu falei isso no começo do podcast passado. Eu vejo que boa parte do público brasileiro, sem querer pagar de caga-regra de especialista do esporte, mas eu vejo que boa parte do público brasileiro entende o suficiente, até do americano mesmo, eu vi um monte de americano falando bosta, que entende o suficiente pra poder assistir e não boiar no que tá acontecendo, mas às vezes não manja mesmo, tá ligado? De saber de coisas mais específicas.
E é bacana sempre aprender, justamente porque é um esporte que você tá sempre aprendendo, sempre descobrindo coisas novas. Sim, muita gente vê o futebol americano só como um cara lançando a bola e o resto da galera se matando, né? E aí quando você começa a aprender a função de cada jogador ali em campo, o que cada um faz, o que cada um pretende fazer, o que cada um tem que fazer, o jogo fica muito mais apaixonante. Quando você começa a assistir e você não fica olhando só pro quarterback, você vê os 22 jogadores em campo e em certos casos você vê até a sideline lá com o Sean McVay e o seu auxiliar técnico especializado em tirá-lo da frente do juiz. Isso vai ficando cada vez mais divertido e você vai se envolvendo cada vez mais no jogo. E quando você se dá conta, você tá assistindo jogo de time, tipo, sei lá, mano, a Arizona Cardinals contra a Cincinnati Bengals, tá ligado? Jogão. Então é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever nessa bagaça. Vamos bater os 100 inscritos aí antes de setembrinho, que ele sempre chega, não é mesmo? Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, mano. Outra pauta maravilhosa, moleque. Olha aí, é um trabalho incrível, dependendo da visão, mas é sempre bacana, porque, como eu falei, tipo, é uma coisa que você sempre aprende, eu aprendi ainda mais dessas coisas fazendo sobre essa pauta, principalmente que eu ouvia muito falar de 3-4, 4-3, falar, porra, é essa? Eu fazia as contas e não batia minhas contas, a quantidade de jogador. Aí eu fui ver o que era, sensacional. Descobri a árvore genealógica da família McVay, também incrível. Será que da árvore genealógica da família McVay, um bastardo é o Hank McAvoy? E será que chega no Fábio Júnior ou no Mr. Catra? Nossa, caralho, por que isso? Porque comeram geral, né, mano? Deve ter. Ou com Dom Pedro I, não sei, deve ter. Que o Pedrinho Mão de Maisena, verdade, muito bom. Mas é isso aí então, galera. Fiquem aí com Dom Pedro I e até mais. Tchau.